Seja muito bem-vindo à Ideias em Instante. Hoje vamos-lhe falar da recém-editada biografia de Marcelo Rebelo de Sousa. Connosco temos o autor, Vítor Matos, jornalista também, que está aqui connosco para nos falar um pouco sobre esta obra bastante grande e com muito conteúdo. Vítor, em primeiro lugar, como é que foi escrever sobre Marcelo Rebelo de Sousa? Foi difícil porque são muitos anos, porque para além de ser uma figura complexa, é contar a história dele através da história de Portugal ao longo de 60 anos, 60, 70 anos, porque ele nasce no centro do poder. Aliás, é Marcelo Caetano quem leva a mãe à maternidade. E a partir daí e até hoje ele está sempre no centro do poder, ou nas imediações, ou a influenciar, ou a exercer, ou enfim, quer dizer, portanto, o que foi mais difícil, ou uma das coisas mais difíceis neste trabalho foi, quer dizer, ter sempre um cenário da história de Portugal recente no cenário daquilo que ele estava a fazer. Portanto, tudo o que ele viveu tem como cenário a história política do país. O meu principal era a história dele. Marcelo. Só que estava sempre relacionado com a história do país. Quer dizer, quando era miúdo, eu tenho que estar a contar a história dele, mas a história da família, do pai, que era secretário de Estado, subsecretário de Estado da Educação de Salazar, depois a saída do pai do governo, que também influenciou a ele e a família a ver aquilo, como é que era um ex-ministro, deixa de ser considerado e tal, naquela época. Isto tinha, se hoje tem importância, na época ainda tinha mais. Depois, a relação dele com o poder nessa época é muito interessante. Depois, quando entra na adolescência e faculdade, em que ele começa a ir à casa de Marcelo Caetano e a jantar todas as semanas em casa de Marcelo Caetano, quando Marcelo Caetano se torna presidente do Conselho. Portanto, ele tem uma relação com o poder que é absolutamente invulgar, muito mais naquela época em que o poder está muito mais distante das pessoas do que está hoje, e ele, jovem universitário, na altura já jovem universitário, frequenta semanalmente a casa do presidente do Conselho. E isto, portanto, tentei sempre pontuar, enfim, a vida dele, o que ia acontecendo. Depois, enfim, nessa fase tem também muitas tribulações na faculdade e tal, porque a faculdade estava em polvorosa nessa altura. Mas, portanto, um cruzamento entre a história e a vida pessoal dele com aquilo que está acontecendo no país, que está sempre interligado. E como é que achas que é essa relação? Falaste da relação de Marcelo com o poder. Como é que Marcelo Rebelo de Sousa convive com o poder? É um homem que gosta de estar sempre presente? Isto é engraçado, porque, de certa maneira, isto também é um livro sobre o poder. É um livro sobre o poder político e muito sobre o poder de influência. E o poder dos jornais, dos mídias. Depois a seguir deixou de ser os jornais, mas durante muito tempo é o poder dos jornais. Aliás, dedicas um último capítulo também aqui ao poder de Marcelo como comentador, mas já lá vamos. Pois é, enfim, que ele torna-se um produto de massas aí, nesse caso, não é? Mas antes disso, qual é a relação dele com o poder? Ele, como lidou com o poder de muito perto e com grande à vontade às tantas, não é? Eu acho que ele trata o poder de uma forma muito desacralizada, desacralizou-se, portanto é uma coisa um bocado banal. Ao mesmo tempo que ele é um institucional, porque as pessoas acham que não, mas é. Ele também é um institucional, tem um lado louco e umas derivas assim um bocadinho invulgares, que faz dele uma figura excêntrica, que também é muito interessante para fazer uma história de vida, uma biografia. Ele também é institucional, mas o que eu queria dizer, o que eu acho que é importante realçar na relação dele com o poder é que é uma coisa normal, quer dizer, é uma coisa com que ele viveu toda a vida. Portanto, relacionar-se com o Presidente da República, ou com o Primeiro-Ministro, ou com os sucessivos Primeiros-Ministros que enfim, foram companhões de ruta dele, ou enfim, que ele supostamente acharia que teria alguma superioridade política e intelectual ou ascendente sobre eles, é melhor assim, algum ascendente sobre eles, e eles chegaram lá primeiro que ele. E chegaram, efetivamente, ele não. Consideras que Marcelo é vaidoso? É, evidentemente. Aliás, ele gosta de parecer modesto, mas eu acho que ele tem uma característica que muita gente, quase toda a gente com quem falei, realçava isso. E quanto mais próximas as pessoas, mais realçavam isso. Que é, ele tem um complexo de superioridade intelectual. Tem um complexo, há pessoas que têm complexo de inferioridade. Ele tem um complexo de superioridade intelectual e levou a cometer alguns erros na vida. Olhar um bocado... Ele me trata, não é sobranceiro, nada disso, mas gosta muito de brincar com as fraquezas dos outros e fazer piadas à volta disso e não sei o quê. Mas não é disso que eu estou a falar.
Ele é aluno 19, ele é um 19 de Direito. É um 19, e há poucos. É um caso muito raro. Ele nunca deu um 19 na vida. Ele é professor há 40 anos e nunca deu um 19. Ele teve 19 de média. Portanto, ele nunca, de todos os sobredotados que ele encontrou na vida, nunca entendeu que merecesse aquilo que ele teve de média. Não é? E isso também é muito revelador. Deu 18 e tal, mas nunca achou que um aluno dele merecesse o 19. Eu achei isso uma coisa extraordinária. Que outras coisas extraordinárias é que encontraste, enfim, ao longo destes 4 anos, quase 5, como... Muitas coisas. Eu às vezes tenho dificuldade até em pensar as histórias mais extraordinárias que eu encontrei. O que eu achei também muito interessante é uma figura destas, como tivemos a dizer, com esta proximidade ao poder, um católico, criado numa família salazarista, tradicional e tal, um professor de Direito, da Faculdade de Direito, que aquela escola tinha assim uma grávidas, uma coisa, ainda por cima de Direito Administrativo, que era a cadeira do Marcelo Caetano, e também Direito Constitucional. Portanto, ele depois tem um perfil que é exatamente o contrário daquilo que se espera de uma pessoa destas. Que é aquela parte mais estovada, mais louca, irrequieta, da brincadeira, enfim, dos episódios loucos que ele fez ao longo da vida, como aquelas coisas aquelas coisas que se tornaram lendárias. Como o Lelé da Cuca, enfim, que ele escreveu no Expresso, no Jornal Balsemão, depois teve chatices com ele sobre isso. O facto de estar-se a fingir que se está a enforcar antes de ser convidado para ir para o Expresso, loucuras mais recentes, sei lá, coisas... Temos de passar pelo mergulho no Tejo. O mergulho do Tejo, que é uma coisa política aí, não é bem uma traquinice, é uma coisa política. Mas também tem uns necessários. Sim, tem, porque quem tivesse o perfil de político português cinzentão, cauteloso, defensivo e tal, não faria uma coisa destas. Mas, por exemplo, esse mergulho no Tejo, enfim, recordando aqui desse episódio, não achas que isso também é uma tentativa de aproximação perante as massas? É, porque ele tinha um problema, ele tinha muita notoriedade nas elites, porque ele é bastante influente desde o Expresso, desde 73, desde 24, 25 anos, que ele tinha um poder desmesurado para aquilo que era a idade dele e para o que seria normal. Sempre viveu um pouco à frente do seu tempo. Sim, ele foi sempre muito precoce, isso é certo, foi sempre muito precoce. O mergulho no Tejo surge como uma necessidade de ele ganhar notoriedade. Nós hoje achamos isso estranho, mas na época não era. Porque ele aparece-lhe pela frente quem? Jorge Sampaio, líder do PS, que tinha uma notoriedade, sei lá, 90%, ou uma coisa assim, tinha uma notoriedade, enfim, toda a gente sabia quem ele era, ele tinha sido líder parlamentar do PS, aparecia todos os dias a falar, como é evidente, e ele não, ele tinha desaparecido um bocado nos últimos 5 anos, e ele decidiu fazer esse mergulho no Tejo para ganhar notoriedade, até chegar a ter uma ideia maluca de se atirar do Cristo Rei de asa delta, e não fizeram essa coisa porque podia, enfim, ter a notoriedade de ser fatal. E então ele conseguiu, de facto, ter muita notoriedade, só que afetou-lhe a credibilidade. Quer dizer, isto é uma lição. Não vale tudo, não vale a pena fazer tudo só para ganhar, para ser conhecido, para toda a gente saber quem ele é, porque depois toda a gente sabe o que é ser aquele tipo meio maluco que se atirou para o poder. Mas hoje em dia deverá ser raro o português que não conhece o professor Marcelo, como é conhecido. Toda a gente, ele tornou-se, como eu digo, com o título do último capítulo, antes do epílogo, ele como produto de massas, ele tornou-se um produto de massas com a televisão. Tu achas mesmo que é o homem mais influente em Portugal? Eu acho que é o homem mais influente em Portugal enquanto individualidade, não formal, sem poder formal, porque ele não tem poder formal, ele não exerce qualquer cargo que lhe permita ter esta influência de facto depois nas coisas. Mas é escutado de forma transversal na sociedade. Sim, eu passei a achar uma coisa, que é assim, ele tornou-se uma entidade. Que eu acho que isso é que é único. E é único em Portugal, porque vamos falando com os jornalistas estrangeiros, os nossos colegas estão cá, e sim, eu disse-me, é uma coisa notável, porque eu não conheço lá nenhuma coisa como Marcelo Rebelo de Sousa, isto é uma coisa única aqui portuguesa, muito especial. E ele tornou-se uma entidade, porque acontece qualquer coisa. E acontece um facto de qualquer político e depois fala o PC, fala o PS, o PSD, o RCIP, a CAP, e toda a gente pronuncia sobre aquilo, e depois o Marcelo Rebelo de Sousa. E depois vemos as notícias, segunda-feira, basta folhear os jornais de segunda-feira para perceber que qualquer banalidade que ele tenha dito, normalmente não é uma banalidade, mas vamos ver nos jornais, e todos os jornais têm o que é que o Marcelo disse sobre isto e sobre aquilo. E depois, quando há peças sobre determinado tema, lá está, as várias entidades falam, e depois, Marcelo Rebelo de Sousa também disse que não sei o que mais. E é não só com temas políticos, é também com coisas, às vezes, que são técnicas, e metem sempre a opinião dele. Ou seja, ele tem uma influência que está muito para além do que seria normal numa pessoa singular, porque é uma influência permanente em muitas áreas diferentes e ele não tem nenhum cargo formal
de representação de alguma parte da sociedade ou de algum organismo que lhe dê esse poder. Mas está bastante ligado ao Partido Social Democrata, obviamente. Mas o poder dele advém exatamente. Ele tem tanto mais poder se o PSD estiver no governo, por antítese. Ou seja, se o PSD estiver no poder, as opiniões dele são muito mais importantes e tornam-se sempre muito mais importantes do que quando é o PS. E normalmente não é por serem favoráveis ao PSD. Neste percurso de Marcelo Rebelo de Sousa, sempre ligado ao poder, tu achas que pode acabar, enfim, num desfecho em termos de poder de uma democracia, chegar às presidências? Não sei, ele diz uma coisa interessante que tem a ver também com a personalidade dele. Que deixa isso em aberto ou não? Ele deixa isso em aberto, mas deixa isso de uma forma assim um bocadinho original, que é, ele diz, estou à espera de um sinal da providência divina para me candidatar às presidenciais. Espero que seja um sinal muito forte. Bom, ele assume-se como crente, um católico, enfim, um católico de sempre, sem angústias, sem dúvidas existenciais em relação a isso, mas não deixa de ser estranho que um político assuma isto desta maneira, não é? Ele é uma pessoa absolutamente racional. Ele é uma pessoa absolutamente racional. Mas achas que isso não pode ser, até certo ponto, uma porta de saída para não te responder diretamente? Conversa. Não é conversa, porque ele é muito explícito, ele diz mais do que isso. E até eu explico mais ou menos o cenário político que está envolvido nisso, não é? Não é só esta questão de esperar que seja eliminado. Ele diz que tinha cerca de 55% de probabilidades de se candidatar às presidenciais e estava a pensar nisso seriamente até o início de 2012. E a seguir apareceu aquela questão da fundação da Casa de Bragança. E ele passou a na altura, presidir... se não tem erro, até disse que pelo menos os jornais assim interpretaram que agora estava com a Casa de Bragança, então não iria para... Sim, mas ele aqui diz, e ele faz uma revisão em baixa das probabilidades, mas não fecha a porta. Ele diz que terão baixado aí para 20%. Portanto, para quem dizia que nem Cristo descesse à Terra, 20% é bastante considerável, não é? Portanto, eu acho que ele mantém aberta essa possibilidade. Eu acho que está dependente de fatores políticos e também, quer dizer, eu acho que ele precisa de ser um bocado empurrado para estas coisas. Mas estas 70 horas que passaste também de conversas, que escreves esta biografia, de alguma forma o professor Marcelo deixou-te esta... Sentiste que o professor Marcelo tem essa ambição de um dia ser Presidente da República? Ele tenta dizer que não, mas já ao dizer que as probabilidades é porque sim. Quer dizer, ele tenta sempre atenuar aqui um traço, que é ele foi criado para ser um chefe político. Ele foi criado na família, pelos pais, pela mãe. Tu até referes que a mãe tinha uma grande ambição para... Ele foi, mas é verdade, quer dizer, os irmãos dizem isto, os amigos próximos dizem isto. Ele, quando era miúdo, na escola primária, no liceu, toda a gente percebeu que este miúdo está a ser feito para ser afilhado do Caetano, porque não era afilhado do Caetano, mas, quer dizer, sempre teve isso. Há uma série de mitos à volta de Marcelo. Agora que estamos a chegar ao fim, deixa-me só perguntar-te. É verdade ou não que escreve com duas mãos, que dita dois pessoas textos que viram. Eu teria-lhe pedido, professor, escreva aí com as duas mãos, que quer ver se é verdade. Foi preciso, tive várias pessoas que me disseram que viram e conto episódios das pessoas que dizem que viram-no a escrever com duas mãos. Atender um telefonema quando era secretário de Estado de Balsemão, atender um telefonema de Balsemão, ou escrever o discurso de um lado e a tirar notas com a outra mão, e houve outras pessoas que me relataram isso de outras vezes. E dorme mesmo pouco? Dorme pouco. Eu isso constatei pela minha experiência pessoal. Embora haja pessoas que dizem ele dorme um bocadinho mais do que aquilo que diz, mas de facto dorme um bocadinho abaixo da média normal. Vítor, só como última questão. Pessoas que de grande influência na vida de Marcelo, os seus braços direitos e as pessoas que fazem parte do El Forte? Não, a pessoa mais importante na vida de Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, na vida toda, eu acho que é a mãe. É a mãe. Acho em termos políticos? A pessoa que o marca mais. Em termos políticos, é ele próprio. Porque ele nunca teve até ao fim com ninguém. Se lhe perguntarem se ele não vai dizer isso, vai dizer outra figura qualquer que o terá influenciado muito, talvez Marcelo Caetano, mas ele nunca esteve com ninguém até ao fim. Ele, acho que é um traço dele. Ele nunca fez parte da corte de ninguém. Pessoa que admira, assim, mais que tudo? Pessoa que ele admira mais que tudo? Eu não sei responder a essa pergunta. Ou seja, não deu mais do que 19 a ninguém também. Muito bem, Vítor, chegámos ao fim desta entrevista. Muito obrigada por ter estado cá. Muito obrigada também por nos ter acompanhado. Tivemos connosco em estúdio Vítor Matos, autor da biografia de Marcelo Rebelo de Sousa. Muito obrigada, já sabe, na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias em instante. Até lá, boas festas.